Você já sabe, né? Nessa semana não tem como ser diferente. O destaque do dia é ainda o incêndio que persiste no Parque Nacional de Brasília, nossa água mineral. A área queimada foi recalculada através do uso de imagens de satélites e de forma mais precisa. A informação é que 1.500 hectares de mata já foram destruídos. O fogo está controlado, como a gente adiantou ontem, mas pode demorar para que ele seja extinto por completo. Isso porque os principais focos agora são subterrâneos, embaixo da terra, o que torna esse trabalho mais difícil. Então, a extinção desse incêndio pode ainda levar semanas. Não há previsão para que ele seja completamente combatido. A gente conversa ao vivo, agora às 7h34, com a senadora Leila Barros, ela que preside a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, está acompanhando de perto essa situação. Na segunda-feira, fez uma visita ao Parque Nacional. Senadora, bom dia, muito bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, Rafael e todos os nossos ouvintes do Jornal da Nova Brasil Brasília. É um prazer estar com vocês. O prazer é nosso, senadora. Conta para nós, primeiro, o que a senhora sentiu em loco lá, junto com a comitiva de autoridades que estiveram nesta semana no Parque Nacional. A gente vê muitos vídeos, ouve muitos relatos, mas estar ali em meio ao que está de fato acontecendo é diferente. E depois, de que forma que a Comissão de Meio Ambiente do Senado está atuando e pode continuar atuando para, de alguma forma, mitigar essa situação toda? Bom, Ariane, o cenário foi muito preocupante. Realmente, a gente vive uma pandemia, já foi dito várias vezes, uma pandemia de incêndios, não só aqui na região central, mas em todo o Brasil. E como senadora da República, a gente escuta muitos relatos dos próprios colegas na casa, uma preocupação enorme, incêndios na Amazônia, incêndios no Pantanal, uma seca sem precedentes, uma crise hídrica aí que nos preocupa muito. Então, a preocupação maior naquele momento de estarmos ali é de entendermos qual era o real cenário e que realmente se confirmou, né, que o incêndio não seria controlado simplesmente em 1, 2 ou 3 dias, que existia uma preocupação com relação ao aquecimento do solo, esses incêndios subterrâneos. Então, assim, a gente só pode agradecer esses profissionais, né, que estão ali, os brigadistas do ICMBio, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, brigadistas do IBRAM, do IBAMA, enfim, a todos que estão ali naquele fronte, porque, assim, Brasília nunca assistiu cenas tão estarrecedoras de praticamente propriedades sendo invadidas, né, até a região urbana. E, enfim, como você falou, qual que é o nosso papel como legisladores? Nós temos que rever legislações e tratar sobre orçamento que é fundamental nesse momento. A gente sabe que os últimos anos houve a tentativa de desmonte, né, desses órgãos de fiscalização, de conservação ambiental, e que agora, dentro da casa, nós vamos ter que tratar com muita responsabilidade, independente, né, de ser pauta de um campo ou não ser pauta, né, do outro campo. Eu acho que ficou muito claro, né, que nós iremos enfrentar secas severas, como as que enfrentamos esse ano, a crise hídrica também, e que a gente tem que se preparar para o futuro, principalmente pelas futuras gerações, porque é muito preocupante. Então, quando nós falamos de legislação, ontem mesmo apresentei um projeto, né, o 3.629, que trata de medidas de prevenção e combate a incêndio. Então, a gente vai fazer algumas alterações do Código Florestal, vamos fazer também uma modificação no imposto de renda da atividade rural, porque nesse momento é impossível a gente tratar, né, das questões ambientais tendo uma certeza, 2 certezas, aliás, né, que o problema ele não vai poder ser resolvido apenas por combate, por meio de combate aos focos de incêndio, com as forças que o poder público dispõe. E segundo, que as propriedades rurais, elas possuem um papel central na prevenção e no combate dos incêndios e na recuperação ambiental após esses incêndios. Porque nós sabemos que a maioria dos proprietários eles são pessoas de bem que, infelizmente, por vezes, se tornam vítimas desses incêndios.
Então, a gente vai ter que repensar de forma muito clara como é que nós vamos tratar a nossa legislação daqui para frente, para tentar coibir a ação criminosa, porque está muito claro, nós temos uma seca severa, nós temos uma crise hídrica, baixa umidade, tudo que propicia realmente a incidência de incêndios. Mas nós estamos vendo também um surto, digamos assim, de incêndios dolosos, de incêndios provocados de forma criminosa, intencional, por indivíduos de forma irresponsável, que está causando grandes danos. Por exemplo, você está vendo minha voz aí, ontem eu estava no departamento médico do Senado, né? Porque estou com falta de ar, tenho problema respiratório, então, dano à saúde pública, dano à economia, porque perdemos safras no interior de São Paulo, de café, de cana-de-açúcar, aqui também na região central, danos à nossa fauna, à nossa flora, mata nativa. Então, a gente vê claramente a tentativa de mudança do uso do solo para grilagem, para outros tipos de iniciativas. E a gente vai ter que coibir, vai ter que ter muita responsabilidade para fazer esse debate na casa. Senadora, e eu estive no parque na última segunda-feira e vi a sua preocupação lá realmente. Também tenho rinite, tenho asma, então sei que a situação realmente é complicada. A senhora comentou dos esforços, né, que o Poder Legislativo, você como presidente da Comissão de Meio Ambiente, está fazendo, né, para que o Congresso Nacional trabalhe e dê respostas em relação ao combate ao fogo. E essa articulação para recompor o orçamento dos órgãos de controle ambiental é realmente muito importante, né? Fundamental. Fundamental. Não adianta a gente tratar de rever legislações, de ampliar penas e de endurecer penas, se a gente não dá instrumento para esses órgãos, para que eles possam atuar efetivamente fiscalizando e fazendo o trabalho deles que é de prevenção e conservação. Então, já está instaurada a CMO, Comissão Mista do Orçamento. Eu sou membro titular, né, pelo Senado nesta comissão, e nós vamos levar essas demandas. Não dá mais para a gente teve a greve dos servidores do IBAMA, que se estendeu aí por meses. A gente sabe que o contingente também do ICMBio é baixo. Nós somos um país continental, gente. Então, assim, se não tiver uma união de governos do ente municipal, estadual e a união no sentido de fortalecimento desses órgãos, e fala até das próprias secretarias estaduais também, entendeu? Da gente fazer esse debate responsável, da importância de criarmos mecanismos, de facilitarmos, né, o acesso a esses orçamentos, de aquisição de equipamentos, aquisição de recursos humanos. A gente vai estar simplesmente tampando o sol com a peneira. Sim. Nós temos que ser, de fato, responsáveis pela situação e entendemos que a gente realmente vai ter que fazer esse investimento, ampliar o orçamento, rever a legislação, para que a gente não sofra tanto como esse ano de 2004 tem sido para todos nós brasileiros, não só para Brasília, mas para todos os brasileiros. 7h42, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, desculpa, com a gente ao vivo aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Senadora, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Rapidamente, uma última pergunta, que é a seguinte: eu queria trazer para a senhora, senadora, uma sensação que eu estou tendo, você me diz se faz sentido ou não. Os incêndios criminosos e intencionais, eles são um fato, eles já não são mais um achismo. A gente teve, inclusive, uma prisão de um garoto, um jovem de 19 anos aqui em Brasília nessa semana, com gasolina, colocando fogo ali no Parque Burle Marx, por trás do Colégio Leonardo da Vinci. Então, os incêndios criminosos, eles estão sendo investigados, tem a Polícia Federal, uma possibilidade aí de envolvimento até mesmo do crime organizado, tudo isso é uma coisa. Mas a minha preocupação, senadora, é que, como sociedade, a gente limite muito essas queimadas e esse momento desastroso que a gente está vivendo aos incêndios criminosos, porque a situação é muito mais complexa do que um incêndio criminoso, né? Como a senhora está dizendo para a gente, se a gente achar que é só incêndio criminoso, talvez a gente não faça um trabalho de conscientização, talvez a gente não chame o agro para conversar, talvez a gente não reúna os entes da federação para sentar à mesa e discutir, porque o incêndio criminoso, ele é parte desse problema que me parece ser muito maior e muito mais complexo, senadora. Perfeito, perfeito.
Perfeito, foi perfeito. Na verdade, se não houver, como eu comentei anteriormente na minha fala, se não houver uma mesa em que a gente possa sentar nessa mesa e fazer um diálogo profícuo e responsável, aqui eu não estou querendo apontar o dedo para nenhum setor, muito pelo contrário, todos nós fomos atingidos. Como eu falei aqui, inclusive sobre safras, nós tivemos danos à nossa safra, nós sabemos a importância, mas todos têm um papel importante e nós temos que conversar sobre as legislações. Né? A gente está tratando disso e a questão da queimada, a questão desses focos de incêndio, eles são históricos. Então, o que está faltando realmente é nós entendermos o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, os governadores, os prefeitos, né, os entes, todos os entes federados, da importância de se fazer um plano de prevenção, um plano responsável. No Senado nós fizemos a aprovação desse plano de prevenção. Nós também no Senado Federal aprovamos esse ano o Plano Nacional do Manejo Integrado do Fogo. Né? Nós estamos tratando sobre o mercado de carbono, floresta em pé ser um ativo que, querendo ou não, estimula, sim, ao reflorestamento, à preservação, à conservação. A gente tem tratado de forma muito responsável, mas o que é mais necessário, você falou, você foi muito perfeito, Diego, o mais importante nesse momento é que a gente tenha a capacidade dentro da casa de trazermos esses entes e fazermos um diálogo sério, em um plano sério, né? Porque todo ano teremos isso nesse período. É a mesma coisa que a dengue, não é uma doença sazonal? Essa questão dos focos de incêndio no Brasil não começou hoje, ele só se agravou com a mudança climática, com o aquecimento. E a tendência é piorar. Então, o que faremos? Então, temos uma situação a mais. Agora, os incêndios criminosos. Mas os incêndios sempre ocorreram. Então, assim, nós não podemos mais fechar o olho para essa situação. E o que fazer? Fazer é realmente chamar o debate. Por exemplo, a próxima semana, eu vou fazer um debate dentro da Comissão de Meio Ambiente para tratar sobre as queimadas e as consequências. Ali eu estou chamando a organização, a instituição que cuida das secretarias de meio ambiente municipais, eu estou chamando a academia, eu estou chamando o Corpo de Bombeiros a nível nacional, as entidades, eu estou chamando a todos aqueles que de alguma forma entendem do assunto, né, estão ali no front e que podem trazer para nós muito do que viveram e também nos ajudar a subsidiar o nosso pensamento, o que nós podemos fazer e tratar dentro da Casa Legislativa. É muito isso que nós bem. podemos fazer. Maravilha. Agora são 7h46. A gente conversou ao vivo com a senadora Leila Barros, ela que preside a Comissão de Meio Ambiente do Senado. Gentilmente aceitou o nosso convite nesta manhã. Senadora, obrigada pela conversa. Seja sempre bem-vinda à Nova Brasil. Eu que agradeço, Ariane, Diego e Rafael, e estarei sempre à disposição. E um grande abraço a todos da Nova Brasil.